Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai assaltar a carteira do nosso papai. Mas no sentido de assaltar como uma criança, né? Com sede, com vontade de conseguir o controle daquela fonte, né, que permite a gente sair e voltar alegre, sair e voltar com vontade de sair de novo, por causa do efeito dos gastos e dos gastos desconquistados por intimidade das partições financeiras que a gente pôde empregar. Mas assistindo o pai da gente empregando, a gente fica com vontade de se tornar ou mostrar que a gente tem condições motoras para fazer a mesma instrução. E para isso, a gente vai fazer as navegações como auxílio e essas navegações, elas têm como princípio um objetivo de colocar a gente num outro âmbito de propriedade de reagir, né? Pois a gente sempre está reagindo aos reflexos solares. E todos os reflexos, eles são decompostos sobre as nossas ressaltações íntimas. A gente desintimidifica todo o reflexo como uma calculadora de impulsos, de ondas. Só que quando a gente coleciona esses impulsos de ondas, a gente começa a organizar esses impulsos de ondas em pacotes, principalmente as ondas que a gente retorna. E a carteira é um retorno constante, né? Porque a recorrência de guardar propriedades financeiras permite a gente se afinar nas contraturas que a gente vai exercer, ressaltando essa carteira e destemendo a ela um percurso onde nessas instruções lógicas vão apagar todas as chamas acendidas no sentido fotoeletromagnético ou no sentido de fótons. E aí esses fótons, eles são conjuntos de ondas dessas interpolarizações. Ou seja, sair custa fóton, apagar fóton custa uma capacitância financeira, né? Logo, para a gente afirmar para o nosso pai que a gente precisa sair, a gente precisa provar para ele, demonstrando para ele que a gente consegue contratura para poder pagar, né? Para desafiar e financeiramente essas dívidas imposicionadas, né? E aí você vê várias imposições buscando um mínimo de desvio e suporte das pessoas. Todas essas pessoas que passam, elas precisam de um mínimo. Porém, dentro desse mínimo, em algumas alocações, elas assumem um valor maior para poder descontrolar todo o controle explorado nesses ambientes.
E é isso que a gente está fazendo com o motor do carro, né? A gente está fazendo uma aceleração que é maior do que o mínimo pedido para estar nesse ambiente. Logo, eu estou fazendo o que a gente chama de indo contra, né? Assumindo um valor contra ao mínimo, né? Ou não nesse sentido, mas como se tivesse preenchido o ambiente e eu estou despreenchendo o ambiente para preencher a minha locomoção. Então eu preciso de ignorar várias consentências num ambiente para desfocar e operar. Logo, nenhum indivíduo tem capacitância para poder operar sem se focar. Porém, existem estratégias de aparecer. E aí é sobre essas estratégias de aparecer que a gente utiliza das conquistas de interposição para provar para as outras pessoas que se assumem como nossos pais que a gente seria capaz de pagar como elas pagam. Né? Você já foi criança, você já deve ter visto as pessoas mais velhas utilizando a carteira para poder custear financeiramente o valor deplorado para o recurso dos nossos interiores, nos relacionarmos bem em ambientes, né? Para sermos bem aceitos. A gente despesa um valor e desse despeso a gente paga ele. Daí aí a gente se sente bem. Porém, quando a gente é criança, a gente é carregado por pessoas com capacitância financeira para poder fazer isso por nós. E aí nesse encargo a gente vai estudando formas de realizar também. E aí é nesse sentido que a gente começa a olhar as pessoas como pais e como mães, para a gente buscar delas e das suas desexperiências com essas controladorias motoras e financeiras, para afirmar a Deus ou aos responsáveis pelas finanças que nós também seremos capazes, porque estudamos essas pessoas e buscamos essas experiências, né, para poder fazer esse apelo. E aí construímos várias cadências e vários valores de controle motor para poder desprovar às pessoas que somos capazes. E aí a gente reúne tudo isso em uma coisa que a gente fala que é currículo e tenta mostrar para as pessoas capazes de nos contratar. Porém, a gente tem um contrato superior com a vida e com todos esses empregos da vida, que é o contrato consigo mesmo. E aí esse contrato consigo mesmo, ele vai de acordo com as suas contrações. Então, às vezes, o ambiente ele engana as suas contrações, não no sentido de maldade, né? Não no sentido de feitiçaria, não no sentido de operação médica, não no sentido de operação religiosa, não no sentido de céu e inferno, mas no sentido de aproveitação. O som é uma constante na natureza.
Não existe ausência de som, pois até o silêncio ele fala por si só, né? Ele é um pulso, ele diz, né? Então não existe. Porém, existe um feedback de sons que a gente, sobre a orientação mastoide, ou seja, as células mastoidais, as células que defractam as diferenças de pressões de ondas que são consentidas a partir da sonoridade. Essas adaptações nos levam a, dentro das várias partições de ondas, nos afinar a uma. Ou seja, existem esses degraus de ondas e existem mais qualificações ou menos para algum tipo de onda. E essa qualificação ela é implantada. Vamos ver esse implante. Apresenta-se como uma série de cavidades preenchidas por ar que se interconectam e surgem como um divertículo da cavidade timpânica. Então são essas células aqui, ó, entenderam? Essas células aqui, ó. Aqui a gente tem um corte tomográfico dos meatos, né, acústicos da região que faz a interconexão dos tímpanos. E aí vocês vê essa diferença aqui, ó. Deixa eu captar essa. Então aqui a gente tem a adaptação mastoide para apreensão de ar modulado por ondas, sentirem ou transduzirem mais sinais de uma por valores associativos de eixos cognitivos. Nossa, a gente vai construir uma coisa muito grande aqui, ó. Mastoide. Transduzem cognitivo. E aí, olha só, como na arte barroca o camarada ele pega pedra de sabão e modela e faz modelos que vão ser vão sofrer de reflexos de ondas para poderem fazer com que as pessoas se sintem aromatizadas por aquele estilo harmônico de arte. A gente também modela esses mastoides aqui, ó, essas células mastoides. Como? A partir de contrações finas, contrações nobres. E essas contrações nobres são
são deacordadas pelos expoentes de ondas, né? Então, esses expoentes de ondas, eles lançam a nota, e nessa nota toda a imploração tonal de risco ou não risco vai fazer uma contração harmônica que vai desatividade modelar estruturas para melhor receptar. Ou seja, vai configurar a antena da estação de acordada pelas ondas em reflexo de função de ser de algo. Então não é um preconceito, é um desatento de conceitos pré-programados nas orientações de cada indivíduo. Então cada indivíduo, na sua particularidade, tem os seus desimpulsos que descontraem mais ou menos a partir das pesquisas que faz para corroborar com o valor de contração que vai dar ao escutar algo. Porque, como eu disse, o ambiente ele sempre tem algo sendo dito. E aí nesses algo sendo ditos, nós sempre procuramos as descontrações mais arriscadas para desarriscá-las em nós e tornarmos encorajados em função delas. Porque se a gente sente medo de alguma onda, essa onda faz com que a gente não tenha o foco no controle que a gente pré-cogniza realizar. Porque a gente está sempre antecedendo um movimento. Quando a gente está em movimento, a gente já disparou o raio, entendeu? Então, quando a gente pensa em fazer, a gente está no pré. Quando a gente faz, a gente já disparou no pré, né? Na pré-cognição. Então, sempre na pré, a gente tenta desprezar as ondas que nos deixam com medo, para poder focar na onda que a gente tem como objetivo destemer, ou seja, ou realizar o foco. Bom, já
Bom, fui pegar água. Então, tudo isso que eu tô falando é uma percussão de buscar o autocontrole, né? E nessa percussão, a percussão ela é dependente do controle, porém esse controle esse controle é o ajuste de fontes, né? E essas fontes elas são ajustadas com as nossas contrações de reflexos. Então, todos os reflexos de harmônicos vão precisar ser contrariados. E aí você vai se perguntar assim, mas para mim eu achava que eu não gostava de fulano. Na verdade, você gosta de tudo na vida, porque tudo na vida afirma que você é vivo e que tudo preenche você. Porém, sobre essa sua vontade de provar, né? Provar para o seu pai, provar para sua mãe que consegue pegar a carteira e pagar os ambientes, as interdições, você adquire às vezes padrões de contrações que às vezes eles até oxidam você e fazem você acreditar que você não gosta de algo. Porém, você só descontrai esse algo para se utilizar de si mesmo melhor. Então é super aceito isso, entendeu? Porque isso supera você em sua construção de provar para os seus superiores, para aqueles que te dizem orientar. E isso não é besta, isso não é inverdades para poder fazer resolução. Isso é fisiologia, isso é observação científica, isso é a natureza. E, ou seja, somos nós. Então, não é que você tem medo de algo, é porque você descontraria esse algo para poder buscar o controle que esse algo diz tirar de você. Quando você quiser gostar de algo, você tem que se doar, ou seja, deixar que esse algo se contrai, porque esse algo ele vai buscar as contrações que você retira dele para poder fazer os seus focos e os seus movimentos. Só que essa afirmação de não gostar é errônea. É uma forma ininteligente de assumir controle. Porque em alguns casos você precisa desviar e às vezes você precisa de olhar bem para esses algos, né? Então é mais ou menos isso, né? E a harmonia ela tá integral em todos esses algos, em todas essas presenças. Eu vou aqui voltar. E antes de entrar nos slides, eu quero falar uma coisa para vocês. Então, nós somos totalmente calibrados por essas vontades. Por quê? Porque religiosamente a construção de nós
na desinformação de como nós fomos construídos, é sempre desmantelada nas razões que empregam os nossos superiores. E esses nossos superiores dizem a nós, e nós precisamos de confiar neles, porque vivemos com eles. E precisamos doar para eles espontaneamente. Ou seja, doar valor de contração em meio. Porém, quando a gente tem um apego de viver no nosso interior, de nos contrair, a gente às vezes tem dificuldade a mais de descontrair, de desapegar a esses valores de contração ambiente. E aí, quando as coisas vão apertando, a gente acaba criando palavras de sustentação superiores ou facilitações de não desapegar do nosso íntimo. E aí a gente vai martelando elas em nós, no sentido de desafinar a nós nas palavras de descontração com o meio. Isso é estratégia de foco, de manter o foco. Quando as coisas apertam, elas falam assim, elas cobram de você, não, desfoca aí para mim focar, desfoca aí para mim focar. Só que aí, para você não desfocar, às vezes você faz operações, né? E aí nessas operações você pode parcelar esse desfoco, né? Ou seja, você doa um pouco de descontração ambiente, ou você não doa e fica mal com todo mundo, ou aparentemente mal com todo mundo. Todo mundo no sentido da ambiente. Já viu aquele carro de som altão passando? Esse é o mal com todo mundo. Esse é o cara de mal com todo mundo. Agora, já viu uma turma conversando? Esses são os estrategiadores, né? Esses são aqueles que pagam parcelado. Aqueles só se você. E quem diz isso é a fisiologia, né? Quem diz isso é a fisiologia. Porém, contudo e todavia, a inteligência do ser humano diz viajar em bandas para poder se manter realizando-se. Então a gente tem, nas ondulações sonoras e perceptivas, a gente tem várias bandas de camadas eletronegativas discutindo sonoridades que não são ao seu interior. E aí elas dizem extrair de você atenções, que são as retenções dos elétrons em órbitas na adequação da reação sua do núcleo. Então, o seu núcleo de ser, estar e escutar, ele emite uma força. E para desadequar ela, o ambiente reveste eletronegativamente essa força. Então, é a sua positividade contra a eletronegatividade do meio que forma o átomo. E aí, para desatomar você, para desatomada de você, o ambiente ele está sempre esfregando ondas. E essas ondas têm várias frequências e várias bandas, e elas estão sempre decaindo para encontrarem as melhores regências ambientes das suas massas de acordoar ondas de mesmo valor, buscando ressonâncias com o meio, para perpetuarem-se. E aí, nessas acrobacias de ondas,
nós conseguimos viajar por ondas, porém a gente tem que realizar operações que a gente diz nobre e sensíveis, delicadas, para poder ir de uma banda a outra, sem perder o realce da graça de nos sentir, né? Nos controlar. Então, como que a gente faz isso? A gente decai o valor da altura, porém a gente acelera o valor das reações, né? Então é tudo uma proporcional, né? Se a gente diminui o som, a gente aumenta a velocidade dos pulsos em nós, das contrações íntimas que estão ligadas a esse som. Se a gente aumenta esse som, a gente diminui a velocidade que diz ressoar em nós, nas nossas molecularidades. E aí a gente dirige a molécula e desadapta a molécula para descontrair e viajar pelas bandas da eletronegatividade. Então você começa a ser mais inteligente no sentido eletropositivo, porque aí a eletronegatividade, que é constante, né, ou varia muito pouco no sentido falando do seu interior para com fora, você consegue fazer desordenações e conquistar focos cada vez mais constantes em determinadas variações de tempo. E aí isso é manter, né? Manter-se na imponência, né? Ou seja, você pode sempre estar, porém é um desafio do ser humano, porque cada vez mais o ser humano desacredita-se dessa capacitância, esperando as coisas tudo de modo mais fácil, mais repetitivo. Então, o olhar dos seres humanos está numa aliança de imitações. E aí ele diz satisfeito por imitar. E aí ele se limita imitando. Ele perdeu a vontade de construir algo a partir do seu próprio eixo. E a sociedade ela se desempenha bem nesse sentido, porque tem muita consolidação dessa imitações, né, que limitam os seres por conta das leis. E aí as pessoas elas dizem saber por imitações desimitadas já há muito tempo. E aí eles se tornaram famosos ou descreveram fama nesses imitadores de muito tempo. E aí o perfume das controlações em nós dizem imitar esses famas. E aí quando a gente excede esses famas, a gente precisa de tomar fármacos. E esses famas, eles são seres animados com funções de controlação superior. É aquele cara que consegue cantar na frente de muitas pessoas. São aqueles caras que conseguem jogar bola no estádio lotado, sendo filmado e podendo ser vaiado ou não. E aí eles ganham o título de famoso
em determinado tempo para pessoas que buscam desmudar as imitações deles por conhecimento quântico. E aí, quando pensa que não, nas nossas clonações a gente está decifrando um Fama. E aí eu vou mostrar para vocês o sentido desse enaltecimento agora. A gente tem um consentido de ser instalado nessa personalidade que somos. E aí a gente acolhe esses consentidos juntando nossas relações desintimidadas dessas experiências que sofremos. E essas desintimações, elas nos dizem corajosos. E a coragem, ela diz superação. E essa superação, ela se envolve em nós, formando camadas de sustentação por repetir a coragem que a gente enfrentou. Porém, toda a descoragem, ela ainda fica lá. E aí essa descoragem desteme a nós, faz com que a gente tema não só as descoragens, mas se você treina muito uma coragem e se encobre muito desse encargo de coragem, você se torna um profissional de realizar operações destacadas por essa sintonia, por essa contração, no sentido de coragem. E ela se instala em você, né? No sentido metafísico das contrações que você realizou, sentindo o desencorajar de você pagando. Como você já quis assaltar a carteira do seu pai para poder desencorajar a submissão de coragem que ele desencoraja ao realizar essas operações financeiras. E aí, nós, da extração da natureza até suas peculiaridades defensivas, nós desmontamos dos recursos a parte fisiológica que desacordou o sentido natural da espécie em instinto de extinção. E aí esse instinto de extinção é o homem matando o próprio homem por se reconhecer na atenção da coragem, né? E do coragem e medo. Então essa é a escala, né? A gente tem que sempre matar o homem com medo em nós para nascer um homem corajoso. E o homem com medo, ele é o demônio, é o diabo. Por quê? Porque é aquele que procura só imitar a Deus. E nós, de vez em quando, nasce em nós um medo em excesso. E aí esse medo em excesso nos torna o que a gente chama de mimados, né? Não é bom isso. Então a gente tenta vencer esse medo. Como? Como a gente vence o medo? Criando formas de reação ao medo. Ou seja, indo contra o medo. E aí o nosso ir contra o medo, ele vai aos poucos desinserindo os controles superiores. Então o medo tá assim, aí a gente vai desinserindo isso aqui, ó. A gente vai assomando contra medo. Então aqui, ó, das espécies em instinto de extinção. E a extinção, o instinto de extinção é uma escala
Esse instinto de extinção é uma escala que destreme você, no sentido das suas necessidades. Então, esse instinto de extinção, ele tá para nós como o tempo, né? Porque já é preposto que quando chegar a determinada idade, você vai ter que sair também para trabalhar e para pagar suas contas, né? Então, aí mora essas questões, né? Aí isso reagir ao descamamento suportado. Por que descamamento suportado? Porque quanto mais você se encoraja em função de algo, mais você desencobre-se de resistência a esse algo. Então suas células, elas criam uma partitura fibrosa, né, de fibrogênios que conseguem suportar melhor e modular melhor as ondas que destremerem por medo, né? E aí isso é vencer o medo. Porém, mesmo com qualquer pessoa, né, principalmente pessoas que já venceram muito medo e se sentem muito encorajadas, podem acontecer os traumas. E esses traumas dirigem a sociedade atualmente, porque a sociedade, associações de valores, está em função da sobrevivência. E a sobrevivência vai contra o medo. Por isso a religião é contra Satanás, porque Satanás é uma versão do medo, né? Nas histórias. É uma versão do medo, só que é um medo autossuficiente, entendeu? É um medo que ele é eterno, né? Então a sociedade, ela busca formas de suavizar esse medo eterno que mora conosco. E aí ela busca Deus, porque Deus é a contração que diz vence essa versão que é constante na nossa sociedade, em nós. Bom, e esses traumas, eles foram principalmente para as pessoas que já são têm muita coragem com algo e são profissionais, isso e aquilo, eles têm muito mais medo de errar. Eles são muito mais sensíveis no sentido de destacamento de suas autoridades, que eles ficam com medo de errar. Logo, existe um Satanás dentro deles, ou seja, uma membrana, uma sensibilidade tão grande, que quando se encontra o delta a diferença de impressão, ó, a diferença de impressão delta para esses é muito grande, que choca esses em seus terminais. E aí a gente precisa de preparar essas pessoas para o que a gente chama de idade, porque quando a idade chega, alguns descuidados sobre a certeza são empregados. Então precisa de um decaimento exponencial para avisar ou suavizar aquilo que se considera como medo. Porque o medo é errar.
para o corajoso, né? Agora, pro medroso, que em fase de se encorajar, os limites, né? Não chegar no limite. Bom, e esses traumas, eles fazem um curto. O curto, ele fecha. Ele cria barreiras, né? Olha só, antes era assim, ó. Olha o que o curto faz. Ele muda de igual para isso. E o trauma, ele faz isso, né? O trauma, ele constrange uma sinapse. E ele constrange a sinapse na proporção traumatizada. Então, o trauma, ele é proporcional. Proporcional e constrange na intensidade administrada. Então, o trauma é uma atividade que diz constranger a coragem. Bom, e aí, como ele é uma proporcional e o trauma ele passa a viver sobre a atividade, se eu descubro a fonte da atividade e controlo essa fonte de atividade, o trauma ele passa a ser um medicamento. Ou seja, reviver um momento, um lamento. E aí, quando a gente vai no médico e a gente conta a nossa história para ele, principalmente a nossa história com a falência da saúde, isso se torna um trauma. Cuidar de trauma é implantar nesse trauma uma planta sintética. E olha só o medicamento aí para nós. Captopril. Bom, por que funciona? Agora vocês vão se perguntar por que funciona. Porque é uma construção sintética entre a expoentização fisiológica de um arco que alguém soa. Então, o seu histórico médico é um arco que dissoa, dissoarde ao pretexto de inseminar o medicamento uma semente que vai desartificializar exponencial em você. E aí a válvula de cuidado vai ser direcionado em função desse medicamento, em uma retração fisiológica de instalação mesmo. Eu não falei que no começo do vídeo que nós estamos sempre imitando as versões superiores, e esse imitar não funciona em nós? Se eu contar algo inferior e eu utilizar algo para me lembrar desse coisa superior e insistir, eu vou lembrar, mas eu também vou cansar de lembrar. E aí eu vou também transformar essa lembrança, eu vou facilitar essa lembrança. Então, é bem isso que acontece. Então, foram desenhados e assumidos pelo instalar dessas pesquisas. Então, esses desenhos, eles são diretamente proporcionais aos seus históricos médicos. Né? O que você vai lá e conta, foram desenhados e assumidos pelo instalar dessas pesquisas. E aí, dessas pesquisas, eu vou falar com vocês.
pesquisas de traumas são muito feitas com ratos de laboratório, né? E essas pesquisas feitas, né? Vamos lá aqui, ó. Pesquisas com ratos. Alguns exemplos de doenças nas quais os ratos são bons modelos em testes são hipertensão, diabetes e problemas respiratórios. Você coloca um monte de rato apertado no lugar e começa a colocar vários tipos de sons. E aí você coloca todos os ratos para esses tipos de sensibilizadores, né? A gente tem os sons, a gente tem as comidas, a gente tem espécies diferentes, e tudo isso desatende aos pesquisadores uma proporção do sentido de incomunhão aos seres em uma gaiola, né? Então, essa observação, você coloca alguns ratos ali, beleza. E aí depois de um tempo você consente o equilíbrio deles estarem, né? Os comportamentos de equilíbrio que eles alcançam. E aí você começa a interceptar esse equilíbrio colocando coisas controladas, como ondas. E aí você descobre que algumas ondas provocam comportamentos diferentes. E aí você começa a descobrir que ondas conseguem dizer. E aí, quanto mais você dizer com essas ondas, mais o organismo desses ratos, eles vão se familiarizar com essas ondas, e logo você consegue robotizar um animal a partir do alto consumo excessivo de ondas controladas pelo cientista. Porém, anteparando-se a isso, como a gente entende que isso é possível, a gente utiliza essa estratégia nas artificialidades dos seres. E nesses artifícios de tratar o ser, a gente sempre procura encontrar as bases equilibradas desse ser e começa a investigar nas listas de investigações já feitas quais que são pressupostos de medicamentos ou mudanças de interferência nos momentos dessas espécies que vão desordenar os lamentos que estão acontecendo ou que aconteceram nesse indivíduo. E você acha que essa não é um dos valores mais buscados na ciência? O autocontrole dos humanos, né? Nessa cooperação. Porque esse é um dos que isso é o que o homem sempre procura nas interferências, a sua individualidade na autoridade, dos limites que o meio permite captar. E desordenado por versão de natureza, a labirinto de protestantes, um clone, conforme o tempo foi passando sobre a insistência, foi gerando na gerência das encontras informações, né? Porque essas informações medicamentosas de traumas, elas são recontadas para os seres para explicarem o motivo deles estarem nessa circunstância. Então, existe uma ordenação nos seres que fazem essa descontração, ó, que eu citei aqui, ó, de igual para barra, que impedem as pessoas de ter a coragem que elas já tiveram um dia, por causa do trauma.
E aí esse trauma, ele marca tanto por conta dos desvios, né? Por conta dessa operação toda. E aí, ó, isso se torna uma iteração orgânica para explicar para o organismo o porquê dessa mudança. Porque estrategicamente a plasticidade neural ela muda. E a mudança dessa plasticidade neural, ó, o termo plasticidade neural refere-se mais especificamente a alterações celulares envolvendo os neurônios. E os neurônios são descarregadores, ou seja, eles descarregam essa intimidade com o meio. Então toda a intimidade, diz intimidade com o meio, é lida pelos neurônios e que sofrem plasticidade para poder desprogramar os curtos na frequência que eles conseguem controlar. Então olha só, a rede neural. E aí nessa rede neural, a plasticidade ela consegue fazer melhores comunicações que dizem exponenciar a sua eficiência de autocontrole diante dos reflexos desencorajantes, buscando rotas de coragem, como um jogo de xadrez, buscando organizações para ganhar envolvimento, ganhar afinidade. Porém, o trauma ele faz o oposto. O trauma vai daqui para cá. O trauma desorganiza tudo, e na hora que você vai organizar tudo, parece que você perdeu algo. É como se a gente fosse escrever algo. Vou dar um exemplo aqui, ó. É como se a gente, ó, vejam só vocês. Eu estudei muito formas de escritas e aí agora eu tô para escrever um texto, né? E aí eu começo aqui a escrever ideias, né? Novas ideias com muito valor. Isso aqui todo mundo vai gostar. Vou ganhar muito dinheiro. Talvez eu seja famoso e seja reconhecido. Nossa, essa até Deus vai gostar. Que ideia incrível. Aí eu tô escrevendo, né? Aí eu tô lá escrevendo. Tô escrevendo tanto de coisa. Aí quando penso que não, acontece alguma coisa que apaga tudo isso aqui que eu escrevi. Né? Tudo isso aqui no sentido que às vezes eu passei 3 horas ou vários dias escrevendo, fazendo essas coisas. E aí, pum, de repente desaparece tudo isso que eu estava vendo formando. E aí isso gera um trauma e desatende toda a organização que você tinha alimentado esse circuito. E aí quando você vai tentar escrever de novo, você não fica... A sua coragem se perde por conta dessa barra aqui, ó. Essa barra de ter perdido aquilo que você fez e que parecia que tinha muita coisa boa. E aí isso é um trauma. Imagina você se escrevendo diariamente e perde as pernas. Né? Imagina você teve um filho e perde o filho. Imagina você perder o emprego, que estava começando a gostar do emprego. Entendeu? Então tudo isso são traumas, porque a gente passa tempo e resolve a plasticidade neural em função disso, de passar nisso. Descontrai, né? Fala para si mesmo doar descontração
para poder com que os outros se foquem melhor, né? Ou você encontra melhores formas de viajar nas bandas, sem interceptar o foco das outras bandas que buscam focar no ambiente. Bom, e o que eu quero dizer com isso? Que esse ser encorajado, ele morre com trauma. Então o trauma, cadê? Trauma matam corajosos. E corajosos eles estão sempre perto de Deus. Então, se você mata o corajoso, você se afasta de Deus. Entendeu? Deixa eu pôr aqui, ó. Trauma mata corajosos. Corajosos estão sempre perto de Deus. Logo, um trauma afasta. Então, você pode ter vários traumas e às vezes coleções de traumas na sua vida, tipo parcelas de um trauma grandão. E todos nós temos, porque isso é um discurso indireto para dizer que houve adaptação neuronal, né? Houve adaptação lá na sua rede neural, né? E isso tem sido bem conhecido com os trabalhos em laboratórios. E sabe o que os ratos, né, o que as pessoas, né, fazem para poder salvar a vida desse corajoso? Elas clonam versões da sua coragem. E é como se jogasse migalhas no chão. Ou álbum de figurinhas de recordação, fotos, né? Álbum de retratos. E essas retratações, elas conseguem facilitar o seu percurso de reescalar a coragem que um dia você teve. E isso é muito importante. Vamos tentar enxergar com mais perto isso aqui. Não, acho que eu já sei o que eu vou fazer. Vou fazer o seguinte. Vou tirar um pouco a pressa e vou aqui pra cá. Foram desenhados sumindo pelo instalar dessas pesquisas. E essas pesquisas elas sempre tendem a entrar numa previsibilidade, né? E a previsibilidade ela traz uma linha de controle. E assim, e por densidade do acontador nelas, elas perdem a amilentidade de realizar no cumprimento civil da sua ordem. Bom, e essa parte aqui, ó, ela revela o pós-trauma. Depois do trauma, pessoal, a pessoa, né, com um nível de coragem que era afirmado para realizar determinadas tarefas, ela perde. E aí essa densidade de recontar, porque o trauma ele pode ser recontado por faíscas de semelhança. E aí essas faíscas de semelhança de um trauma, eles recontam ou reacendem o trauma.
E aí essa densidade, né, a facilitação de reacender um trauma é acontado nelas. Vai acontando a dor nelas. E ou seja, as pessoas elas vão se dobrando, se contraindo a controladoria, né? Então há uma contração contra a controladoria do próprio eu, falado até então. E elas podem e aí toda essa contração, principalmente cheio de focos de artifício no ambiente, né? Focos artificiais no ambiente fazem com que nós perdemos a ambientalização, o estado de estar no ambiente e procurando escalar a coragem, que é alimentando das amizades de pulsos íntimos a esse ambiente sobre o tempo de passar. Então eu coloquei assim, ó, a amilentidade. E aí esse ambiente às vezes pode ser um ambiente interior, que é o rezar. Rezar não é só você pegar o terço e ficar enaltecendo ao Deus com palavras boas, né? Ou seja, alimentando-se de coragem. Rezar é você estudar, é você buscar uma concentração superior de algo que você tenta concentrar, é você tentar ler um livro com mais apropriação de valores ditos no livro, né? Ou seja, reter mais valores de uma página. Isso é rezar. Realizar no cumprimento civil de sua ordem. Então você se afasta desse recurso que era o recurso de você chegar a Deus. Ou seja, você para de treinar, você para de ler, você começa a acreditar que estudar não vale a pena, porque aí você conta o trauma. Aí você fala assim, mas por quê? Aí você vai lá e fala, por causa desse trauma aqui, ó. Eu vi alguém que não estudou e conseguiu, e eu falo assim, pra que eu vou fazer isso? Então tem várias coisas dessas ordenações. E aí dessas ordenações você vai se desordenando em função dessas histórias contadas a partir da repercussão traumática. Ou seja, o decaimento do trauma embaixado. Porque agora esse trauma ele virou um programa, né? Um aplicativo. E aí você consegue baixá-lo e instalá-lo a hora que você quiser para fazer ele funcionar. Desordenando por versão da natureza. E existem várias versões desse trauma. Há labirinto de protestantes. E protestantes são aqueles que dizem valer o conjunto traumático. E aí olha só o que acontece com você. Nesse labirinto de protestantes, como é que você vai sobreviver ou vai reinventar uma coragem? Sabe o que as pessoas fazem? A autoclonagem. E isso aqui é muito sério. Vou até olhar para vocês aqui, com mais. E aí o que é autoclonagem? Para ratos em laboratórios que foram sentenciados a várias hipertensões, a várias fomes,
a vários machucados, a ponto de não conseguirem coragem nem para ir, nem para sair do lugar. O que esses ratos fizeram? Foi percebido que esse rato ele foi assumindo uma nova personalidade. E isso foi degradativamente. Ou seja, essa nova personalidade, ela nasce com o propósito de se alimentar da desorganização ocorrida, né, dos processos ocorridos por esse rato, por ele mesmo, pela parte dele traumatizado. E aí ele vai se alimentando até conseguir força para destraumatizar o ser. Porém, esse ser ele não se destraumatiza. E aí sabe o que faz a controladoria, né? Esse clone, esse autoclonar, esse cara ele assume o controle. E aí a pessoa ela sobrevive, o rato sobrevive, mas ele não consegue mais se afirmar com o estilo de equilíbrio que ele se afirmava anteriormente nos estudos, né? Porque assim, você coloca os ratos lá e observa eles durante um tempo. E aí você vê quais que são os comportamentos de equilíbrio que eles costumam, né? Aí cada um recebe um nome que diz aparecer esse equilíbrio. E aí, desse trauma, né, e desse clone, desse autoclone, esse equilíbrio ele já morreu. Às vezes ele tá lá, mas tá bem apagadinho, porque vai na proporção. Enquanto o autoclone desse agente traumado vai ganhando força, esse outro vai perdendo, né? E aí essa nova personalidade no ser, ele vai sendo expoentizado, ó, com temperos, e ele ganha um outro nome. E aí quando você fala da outra, ele já fica com um comportamento estranho. Ele se reclui. Então, as pessoas elas estão criando, né? Isso é uma estratégia cerebelar para salvar recursos de intermediação lógica no sentido dos reconhecimentos ambientes. Isso é um recurso de adaptação à rede neural. Isso é uma plasticidade para tentar resgatar essa célula curtada, né? Essa célula traumatizada. E aí, para esse ambiente reflorescer, ele busca uma nova interpolarização de interpretar o meio e buscar tomadas de servir a esse meio, sem, contudo, deixar o trauma na execução. Então é como se a gente perdesse neuromodulação, um ponto nessa neuromodulação. Isso é muito triste. É como se a gente apagasse algumas luzes aqui, ó, e isso impedisse a gente de sentir, de chorar, de achar que o outro é bom, né? Ver o espelho do outro com mais claridade. E assim, e a gente, igual a gente falou, todas as pessoas, todos os seres, todas as matérias são boas para o ser. Porém, ele precisa de dizer que não é para acender uma luzinha maior do que a outra, para fazer cálculos. Porém, esses editais aqui, ó, na mente, às vezes eles perdem sobre o trauma, eles explodem, né? Perdem a capacidade de acender. Essa parte é bem triste. E aí, o que eu vou mostrar para vocês, né? A facilitação do percurso.
E eu vou mostrar assim para vocês, ó. A facilitação do percurso é o seguinte: a gente sempre está repetindo aquilo que foi descrito como confiança de alguma entidade superior que a gente imitou. E para superar essa imitação, a gente vai mais adiante. Ou a gente realiza manobras estratégicas durante o meio que a gente talvez pense que o nosso superior não fez. E isso é o mesmo que o nosso superior fez, ou seja, o nosso pai pagando com a carteira e que a gente queria pagar também. Ou o nosso instrutor de aula de direção, né? E aí a gente vai se embelezando e se desconstruindo neurologicamente para poder desconstruir atividades neurológicas que comportam-se esses equilíbrios de ondas, né? Comportam estar sobre essas frequências de passar por ruas controlando máquinas que podem até mesmo chegar a matar pessoas e nos traumatizar, sobre a nossa falha locomotiva. Então, nós não queremos falhar e não jamais, porque falhar nos traumatiza. Então, todos os pontinhos de falha que são desacordoados pelos instrutores e pelas próprias reações de transe nos descurta e nos destrauma. Então aí a gente tem um ambiente de parcelas de traumas que nos fazem orientações constantes de coragem. Porém, contudo, a gente pode colocar tudo a perder, criando um trauma bem grande. E aí a gente pode pensar, né, até quando esses traumas eles são acontece por erro nossos e até quando eles acontecem por preocupações das editoras, preocupação dos superiores. Eis um caso a se perguntar, porque a gente tem operações para tudo e até por que não a gente não teria uma para essa, né? Cá para nós, né? Bom, e o que eu quero dizer com o embelezar do trauma, né? Ou dos traumas, não, do percurso? Que é essa janela, né, de coragem e medo. E quando a gente vai realçando mais essa coragem, mais a gente ganha paisagem. Porque tudo é bonito, só que a gente deve permitir a beleza das contrações intuitivas na espontânea de passar por elas. Se a gente não permite isso, a gente enxerga tudo demoduladamente feio. Ou a gente interjeita o meio para poder focalizar a nossa sentença de aprovar ou não aprovar o meio. Então, o meio é uma fonte. E todas esses protestos do meio disseminam insolações discorridas, né? Então a gente tem contrastes de sombras e sol, contrastes de árvores e passeios, contrastes de carros e vagas, e contraste civil também de construções. E esses vários contrastes nos alimentam da nossa coragem. E a gente vai se sentindo encorajado, principalmente para esse meio. E aí isso nos equilibra. A gente desacordou fisiologicamente no sentido funcional a esse meio. Logo a gente pratica a familiaridade. E aí, olha, o desembelezar da conduta de contratar suas ações percutidas. Pois isso gera a particularidade
de dirigir bandas. E é esse o nosso tema da próxima direção desses enaltecimentos sobre as fisiologias dos administrações e ministérios de realidade, né? Uma vez que a gente julga, por exemplo, a beleza, tudo é belo, mas se a gente quer um comportamento belo, a gente precisa de entender por que a gente quer esse comportamento belo. Por que a gente quer autoridade para escolher o que é belo para nós? O que isso diz no nosso estado? Isso tem a ver com a pré-cognição sináptica das simpatias que inauguram em nós uma escala de certeza percussional. E isso quem diz a nós é as nossas contas de descontar com a vida, né? Não adianta nada eu pegar o ideário de alguém para mim como proposta de beleza. A beleza ela tem que partiturar na construção das minhas organizações, porque é elas que vão me dizer para continuar se encorajando mesmo com os curtos, para buscar coragem e quando traumatizado, quando traumas acontecerem, saber lidar com os clones que vão sobreviver, vão fazer cirurgias na nossa estação cerebelar. E assim, então, eu vou ficando por aqui. E aí no próximo vídeo a gente complementa com essa busca por cognições mais predilíveis, né? Mais prediletas, previsíveis sobre esse acordo de beleza. Porque tem horas que a gente se auto-engana tanto tirando a beleza de algo, né? Porque ela é contra o sentido que a gente admite, né? Que a nossa estrutura admite. Não que ela seja feia ou a arte não seja feia, é porque ela desafia muito a nossa coragem, né? Então o medo é um medo superior. Então é como se a gente olhasse para Satanás. Mas não é Satanás. Não é que é Satanás, é que é o Satanás cognoscível da nossa parte, né? Porque a gente não desenvolveu uma coragem superior ao olhar, né? E a gente rapidamente fala que é feio, que é isso, que é aquilo. Mas dá para melhorar esses falares. E remodelando os falares, a gente chega em formas mais harmônicas e sustentáveis, como esse barro, né? Esse barro ele já foi feio, já foi cheio de organismos, já sustentou orquestras de plantas, e aí ele virou uma massa. E aí, desenformando essa massa, a gente chegou numa forma harmônica que a gente chama de geometria. A gente tem um cone aberto, né? Meio cone, né? E é isso, eu consigo calcular a área, dizer dados sobre isso e até quebrar, né? E é isso da materialização, eu imaterializo uma beleza disso. Então isso sofistica para mim um sentido de uma sentença de beleza, que desacorda um grupo de pessoas que sentenciam isso aqui como uma beleza também, principalmente a matemática na sua harmonia de números, de proporções, em integração de matérias, né? De
utilidade dos seres. E então no outro vídeo a gente termina de se apropriar desses conceitos que vão ser relevantes para nossos crescimentos contínuos na vida e desenvolvimentos. Um abraço para vocês, fui.